Olá, seja muito bem-vindo ao canal Passado a Limpo. E como você já notou, o canal Maria Vai à Igreja mudou de nome. Se chama agora Passado a Limpo. E nesse novo formato, nós vamos apresentar a sua história, histórias de amor, de perdão, de superação. E hoje nós vamos contar a história da Adailda. A Adailda foi mãe de 3 filhos, uma delas especial, muito especial. Vamos conhecer a história dela? Venha comigo, passado a limpo. Olá, Adailda. Tudo bom com você? Fique à vontade, se apresente, diga de onde você está falando e fique à vontade para contar a sua história. Por favor. Obrigada. Aqui, meu nome é Adailda dos Santos Moreira, moro em Garapé, Minas Gerais. Sou mãe, né? Sou casada, tenho 2 filhos, tive 3, só que agora atualmente só tenho 2 filhos. Sou casada, sou professora, sou avó e gosto muito de ajudar as pessoas, né? E estou aqui para contar a minha história. Uma das minhas histórias, né? Não são várias histórias, mas eu estou aqui para contar uma das minhas histórias. Ok. Eu tive uma filha especial, que ela nasceu com hidrocefalia e paralisia cerebral. O nome dela era Kênia dos Santos Moreira. Pela misericórdia de Deus, ela conseguiu sobreviver 17 anos. E ela nasceu no estado do Pará. Aí do Pará a gente viemos morar na Bahia, porque a medicina dizia que se viesse morar em uma cidade, um estado, clima tropical, ela viveria melhor. E nós optamos vir para a Bahia. Aí da Bahia ela veio arruinar, dar continuidade à saúde dela aqui em Belo Horizonte, né? Porque ela veio adoecer, teve mais problemas sérios na saúde dela, devido à idade, vai chegando, vai só complicando a saúde. Aí nós viemos morar em Minas para fazer o tratamento dela. Porém, eu vim no primeiro momento, eu tive que optar casa de pessoas, né, familiares. E aí chegou um momento que a gente tinha que arrumar uma casa para a gente. Só que para mim arrumar essa casa, eu não poderia deixar ela só. Ela não poderia ficar só hora nenhuma. E eu não tinha como arrumar uma pessoa para ficar com ela. E ali eu, conversando com algumas pessoas, uma pessoa me indicou uma casa, como se fosse uma ONG, um local onde acolhia aquelas crianças especiais para ajudar os familiares, enquanto a família precisasse fazer uma cirurgia, um tratamento, depois pegava a criança de volta, precisasse arrumar a casa, dar uma reforma na casa. Foi passado para mim no primeiro momento tudo isso. E ali eu fui conhecer aquela casa. De acordo, quando eu cheguei naquela casa, a senhora dona daquele local ali, naquele local, me apresentou tudo maravilhosamente, tudo bem, né? As crianças que estavam ali, algumas que eu consegui ver, no momento que ela não me apresentou todas. E de acordo com tudo isso, eu cheguei para ela e falei para ela assim, ô dona Marli, qual a segurança que a senhora me dá de eu colocar a minha filha aqui? Que eu não posso colocar a minha filha simplesmente chegar e colocar e não ter um papel, não ter nada assinado, e ter um vínculo, não que eu tenha uma segurança. Aí ela me indicou o conselho tutelar. Fui até o conselho tutelar, conversei com a conselheira, ali ela pediu para mim fazer um papel, próprio a punho, escrito à mão, assinei, escrevi o porquê, qual era a causa que eu estava pedindo um apoio ali. Aí eu falei que era porque eu estava precisando de alugar uma casa, e depois que eu alugasse essa casa, eu ia buscar minha filha. Ali passei tudo certinho para ela, escrita à mão, e assinei e tal. Aí fui levar minha filha no outro dia. Quando eu deixei a minha filha lá, ela falou para mim que não precisava do cartão do LOAS dela, não precisava de roupa, até a roupa que ela entrou vestida, ela retirou a roupa e me devolveu. E eu poderia estar visitando ela na quarta e no domingo, mas como ela estava entrando no primeiro momento, eu poderia ter mais horas de visita com a minha filha, até eu arrumar uma casa. Aí, com uma semana, eu consegui uma casa. E nessa semana que eu consegui a casa, eu já tinha de visitar minha filha 3 vezes. Já pude perceber alguma coisa estranha, né? Só que aí eu
fiquei na minha, fiquei tranquila, né, esperando que eu arrumava a casa e pegava a minha filha de volta. De repente, quando eu arrumei a casa, que eu liguei para ela no telefone, já liguei logo, falando que eu tinha arrumado uma casa, eu ia buscar minha filha, ela falou que eu não poderia buscar assim, não era assim, eu pegar. Eu falei, não, mas nosso combinado não foi isso. Aí, para mim não discutir com ela, até por causa da idade dela, uma pessoa já idônea, já uma senhora de idade, eu pedi para ela licença, desliguei o telefone e falei com ela que na quarta-feira, era na terça, na quarta, no outro dia eu ia lá. Aí na quarta, quando eu cheguei lá, achando que a minha filha tinha uma consulta no Sara Kubitschek, achando que ela ia liberar a menina para consulta, cheguei lá, ela não liberou a minha filha para consulta, simplesmente falou que eu só tinha 1 hora de visita e não tinha conversa. Dali eu saí muito preocupada, muito chorando, desesperada mesmo, muito desespero. Cheguei na igreja onde eu congregava, pedi ajuda, né, para o pastor, como eu não conhecia muita gente em Belo Horizonte. Ali o pastor providenciou um advogado, e junto com o advogado a gente foi no conselho tutelar. A conselheira falou para mim que se ela não tivesse pegado a guarda da menina junto com o juiz, a própria conselheira poderia retirar a menina de lá junto comigo. Mas quando nós chegamos lá, que ela olhou no sistema do computador, ela já teria pegado a guarda da minha filha para ela. Aí eu fiquei mais desesperada. Ali o advogado falou que ia entrar com a petição, né, de retiração de guarda, e fez toda a documentação, e eu fiquei caminhando para esse lugar lá, aonde tinha colocado os papéis da minha filha, e ao mesmo tempo visitando ela toda semana. Só que nessa época de visitar, esses dias que eu ia visitar, eu cheguei a conhecer casos muito difíceis lá dentro, parecido ao meu, que pai que precisou reformar uma casa, colocou lá, não pôde tirar mais. Famílias que precisou colocar lá para uma cirurgia que a mãe cuidava daquela criança, não pôde retirar mais. Avós que estava doente, a mãe morreu, a avó não pôde cuidar durante uns dias, colocou lá para depois buscar, não pôde. E aí pude ver também pai que já tinha fugido do local, porque tinha quebrado o braço dela uma vez em uma briga, tentando tirar a criança. E o pai foi suspendido pelo juiz para não ver mais aquela criança há tantos anos. E pai eu fiquei sabendo de história de pais também que tinha sido preso por desacatar, tipo ela, a autoridade máxima ali naquele local. Ali eu fiquei muito preocupada, eu procurava o máximo entrar calada e sair calada, porque eu pude perceber que o que ela queria de mim era uma briga, uma confusão, um conflito. E ali eu vigiei o máximo. Cheguei a dizer para ela um dia, falar assim para ela, senhora Dona Marli, eu vou dizer uma coisa para a senhora. O bem maior da minha vida, a senhora está em tuas mãos, primeiro na mão de Deus e depois nas tuas mãos. Porém, a senhora pode me dizer o que for, mas eu não vou ir contra a senhora. Porque, querendo ou não, eu tenho que respeitar mesmo. Respeitar, porque a minha filha está aqui dentro. Mas Deus vai me dar a vitória que eu vou tirar minha filha daqui. Aí ela colocava tantas dificuldades, eu já cheguei a ter presenciar médicos, né, cirurgião, ortopedista, que dizia que a minha filha precisava de uma cirurgia, eu com muita correria em cima, e corre aqui, corre acolá, eu pude provar, e cheguei a ter o médico, consegui conversar com o médico, falei com ele, doutor, agora só me mostra um exame que o senhor tem que precisa a minha filha operar, sendo que no Sara, eu tive lá e a minha filha não precisa de uma cirurgia, no quadril. Aí ele, quando ele viu que eu, como mãe, cheguei para ele, bati de frente com ele recuou. Aí foi onde eu descobri que ela junto com a medicina, arrumava uma cirurgia para uma criança, fazia cirurgia para ganhar dinheiro fora do país, enviava fotos e tudo para ganhar dinheiro em cima disso. E ali eu fui persistir, não desistir, toda visita eu estava ali, todo acompanhamento eu estava, cheguei até passar horas e horas na rua, numa esquina, esperando alguém sair dali de dentro para me filmar, para me conversar, correr atrás, pedir, conversar com aquela pessoa, pedir, falar, gente, me fala alguma coisa, me diz alguma coisa, o que acontece aí dentro, eu preciso retirar minha filha, e não só a minha filha, mas como várias crianças, ali tinha 60 crianças. Aí eu pude conseguir de uma enfermeira e mais umas 4 pessoas que trabalhavam lá dentro, eu cheguei a pegar endereço sem essas pessoas saber, eu ir na casa deles, eles assustarem de eu estar ali, eu chorar, pedir, implorar, me aceita, fala comigo, conversa comigo, e eles me contar, essas pessoas me contar, as mulheres, que as crianças alimentavam, a última alimentação era 3 horas da tarde, ali ela dava remédio para dopar a criança, para dormir, não ficava ninguém na casa com ela, a não ser ela e um filho dela. E ali as crianças tinham que dormir de 6 até 8 da manhã, que começava ali
lavar, dar uma higiene naquelas crianças e trazer uma alimentação. A minha filha, por ela não poder estar ingerindo só líquido, ela tinha que ingerir logo uma coisa tipo um mingau escaldado, alguma coisa assim. De tanto ela dar líquido, a minha filha dopada, ela ingeriu alimentação para o pulmão. E era a maior situação dos casos ali dentro, era criança ingerindo alimentação para o pulmão. Uma coisa que eu nunca nem tinha visto falar, eu cuidando da minha filha de 17 anos, nunca nem tinha visto. Criança com pulmão ingerida alimento. E ali eu fui naquela luta, persistência, aí eu fui gravando conversa das pessoas, eu tirava foto, que às vezes a pessoa não queria ir lá depor, consegui que 2 enfermeiras foi depor, consegui uma médica que foi depor, muita insistência, eu cheguei até a oferecer mesmo dinheiro para ver se eles faziam isso para mim, entendeu? Na maior luta. E ali a minha filha ficou 2 meses naquele lugar. Quando eu consegui, eu vi que o advogado não estava conseguindo e estava muito lento, ele estava trabalhando, mas estava muito lento, eu consegui descobrir quem era a desembargadora do estado de Minas Gerais, que era a doutora Adélia na época. Aí eu fui na internet, pesquisei, busquei, aí eu fui até o local da casa dela, da residência dela. Chegando ali, eu fiquei esperando alguém aparecer. Não toquei interfone nem nada, porque eu fiquei assustada de tocar e nem me atender de forma alguma. Eu fiquei, de repente, com 1 hora e meia, a própria doutora Adélia chegou no portão para entrar. Ali eu pedi já socorro, chorando, gritando, e ela me atendeu, me chamou para dentro da casa dela, me atendeu, conversou comigo, entendeu a minha situação e falou assim, olha, você vai lá na Infância e Juventude, lá, e vai levar o meu número, e vai chegar para a Nádia, e vai falar assim, Nádia, que ela era assistência do juiz lá, vai falar assim, Nádia, a doutora Adélia quer conversar com você. Aí a doutora Adélia foi lá com ela, e eu liguei, ela ligou para a doutora Adélia, dizendo que tinha ligado e não tinha conseguido falar. Aí a doutora Adélia falou assim, Dailda, então passa o telefone para ela, que eu liguei para a doutora Adélia e falei. Aí a doutora Adélia passa o telefone para ela. Quando a doutora Adélia passou o telefone para ela simplesmente, eu percebi que ela falava para a doutora Adélia assim, não, doutora Adélia, foi um mal entendido entre a mãe e o conselho tutelar. O conselho tutelar entendeu que a mãe estava entregando a filha para doação, estava entregando a filha e ela não queria mais e tal. Aí a doutora Adélia, eu percebi que a doutora Adélia falava com ela, hoje mesmo, hoje ainda, você vai pegar esse papel e vai entregar na mão do juiz. Aí, na mesma hora que desligou o telefone, ela pegou o papel, levou lá na mesa do juiz, ela me trouxe outro papel para mim, aí no outro dia eu voltei para mim buscar a minha filha. Só que quando eu cheguei lá para pegar a neném, naquele lugar, ela já estava em estado terminável. Só consegui ficar com ela 8 dias. Com 8 dias, eu já saí dali com ela para um hospital, ela usando sonda. Eu entreguei ela ali boazinha, sem nenhum problema, só mesmo precisava de cuidados. Mas medicina para médico não tinha problema nenhum. E ali eu tive que sair dali com ela, já para um hospital, já comuniquei com a assessora do juiz, que eu estava levando ela para o hospital e tudo. Com 8 dias ela veio falecer. E eu fiquei muito mal, eu não conseguia mais levantar, nem sair na rua, não fui procurar nada, só que com 30 dias, a oficial de justiça bateu na minha porta, procurando saber o que tinha acontecido com a Kênia, como que estava a situação da Kênia, como é que se a Kênia tinha saído do hospital, porque até então ele só sabia que a Kênia tinha dado entrada na UPA de Belo Horizonte. E a Kênia, depois da UPA, ela foi para Santa Casa, ela faleceu na Santa Casa. Aí ali eu falei para o oficial de justiça, eu fiquei até assustada, com medo de alguma coisa mal querer me fazer, que eu achei que nem era oficial de justiça, na hora eu chamei os vizinhos. Aí eu falei, não, minha filha faleceu tem 30 dias. Ela, não, pô, o juiz não está sabendo disso, não. Eu falei, pô, o dia do falecimento dela, eu tirei o atestado de óbito, fui lá, dei na mão da promotora, a doutora Matilde, que acompanha o caso lá dentro, o caso lá na casa lá das crianças. Aí, quando pensou que não, a menina tirou a xerox do papel, já me levou direto lá com o juiz, eu conversei com o juiz, e até então passei para o juiz que não só a minha filha, mas tinha crianças lá dentro que ia para o hospital com um problema muito sério, voltava do hospital melhor, quando ela voltava lá para a casa de apoio, ela voltava para o hospital pior, porque a doutora Marli, ela não fazia
o que o médico, a prescrição médica que o médico passava, ela não cumpria com as normas certas, para economizar dinheiro, para não gastar. Se o médico mandava usar tal medicação, ela comprava o mais em conta, o que não era daquela prescrição, ela usava o que ela tinha ali dentro da casa, e a criança voltava em estado pior. Se a criança morresse ali dentro, a família não tinha direito de acompanhar o velório, não ia, ela sozinha ia lá e fazia o velório da forma que ela queria. Então, tudo isso eu descobri ali naquela casa. E ali, quando eu tive com aquele juiz, que eu passei tudo para ele novamente, aí ele foi, procurou saber o que estava acontecendo. Então, devido ao falecimento da Kênia, né, eu sofri muito, mas depois fez-me viver mais ainda, primeiramente Deus, e segundo, porque quando eu vi que o juiz acionou a justiça mesmo e fez justiça ali, e retirou aquelas crianças que a família havia muito tempo querendo a criança de volta, e ele devolveu aquelas crianças, e aquelas que não tinham família mais, que tinham desaparecido, que eles não conseguiam no momento, eles passaram para outra instituição, ali me fez viver de volta. Quando eu participei daquelas festas, aquelas crianças falavam comigo assim, que a minha filha pegou um apelido lá dentro de Keké, ela chamava Kênia, mas pegou um apelido de Keké. As crianças falavam assim, tia, hoje eu tá com a minha mãe, com a minha vovó, tia, precisou a Keké ir morar no céu, tia. Fica alegre que a Keké tá no céu e eu tô com a minha mãe e meu papai. Então aquilo ali eu fui procurando força em Deus para mim voltar a viver, sobreviver. Então, não foi fácil, entendeu? Não foi fácil mesmo, e essa é a história que eu tenho para contar hoje, entendeu? Uma história muito dolorida, muito cruel, mas que Deus me deu força e eu consegui superar. E agradeço aí pela oportunidade. Você não suspeitou no momento, quando você entregou sua criança, você não suspeitou de nada, né? Nada, nada, nada. Ela me mostrou tudo bem as coisas tudo certinho, entendeu? Mostrou os armários de alimentação, medicação, enfermeira, me mostrou tudo ali, aquele pessoal. Então, não tinha como ter. Isso quer dizer que era um grupo, né? Era tipo uma máfia trabalhando no Isso, caso, né? isso, Um colaborando com o outro, cobrindo os defeitos do outro, para dar isso, tudo, para lá fora mostrar que era realmente tudo certinho, tudo, né? Tudo perfeito. E isso você, aí. e ela já fazia isso há muito tempo, né? 30 anos na cidade agindo com essa situação. Os vizinhos, quando eu cheguei lá para falar, para comentar, os vizinhos falavam comigo, filha, vai nessa tua garra, vai nessa tua força. E ela, como ela era espírita, ela dizia que maldita a hora que ela tinha aceitado a minha filha lá, porque ela acreditava, diz que na morte, a segunda, né, ressurreição, dizendo ela que eu tinha sido inimiga dela no passado e que eu tinha voltado para vencer ela novamente. É a história que ela contava, ela chegou a colocar isso para mim. Falei, não existe isso, a senhora está me tomando a pessoa que eu mais amo na minha vida, que eu venho cuidando 17 anos, nunca deixei para ninguém. Qual é o destino dessa mulher agora? Você sabe atualmente aonde que ela está? Olha, o que eu fiquei sabendo as últimas vezes, por causa da idade dela, ela não foi presa, mas ela estava pagando, né? Fiança à justiça, com cesta básica, com ajudas, né? De Uhum, acordo com o que ela podia, né? E foi presa alguns bens dela e estava correndo na justiça. uhum. Como, não sei se é só no Brasil, o povo fala que o Brasil é muito lento, né? Então, aí ficou nessa lentidão. Hoje eu não sei se ela ainda é viva, não estou sabendo. Uhum. Mas esse local, essa clínica, não sei como é que se chama, pensão, clínica, eu não sei como é. A última vez que eu fiquei sabendo que eles tinham voltado a funcionar ela, porque Uhum, a justiça tinha conseguido tomar dela isso, mas junto com a prefeitura, né, com profissionais capacitados da área. É tanto uhum, que eu liguei lá depois disso, perguntei que eu queria saber como que eu faria para colocar uma criança lá. Ele falou assim: olha, aqui tudo é acompanhado pelo juiz, pelo uhum, assim, 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 mas por que essa toda, eu achei, tipo, muito burocrático, tipo assim, eu vou para mim, para fazer uma pergunta para ela, eu falei, por que tanta burocracia? Ela, não, é porque teve uma criança aqui no passado, que uma mãe lutou e conseguiu vencer na justiça, e hoje está assim, funciona uhum, dessa forma. uhum.
Aí foi onde que ela veio, aí eu fui e falei para ela, pois é eu mesma que você tá falando. A mulher levou um susto, que era assistente de lá. Falei Eu assim, olha mãe, imagino. parabéns, você é uma guerreira, viu? Falou comigo, você é Realmente. uma guerreira, que você, além disso, você ainda tá fiscalizando. História impactante, né? Que realmente nos faz pensar o que aconteceu com essas outras mães, já que foram tantas crianças lá, Dailda. O que você não teve contato? Você não teve, por exemplo, porque existem associação de pais que já sofreram com uma coisa igual. Você não conhece mais ninguém, nem os pais, você não tem contato com os pais? Não, no momento eu não tenho, porque já tem 10 anos, né, isso. Até Uhum, porque eu mesma quis não procurar mais ter, viver isso mais, que para mim, cada hora que eu via, que eu vivia, eu estava sofrendo mais. uhum, Aí eu procurei, tipo assim, depois que eu vi que estava todo mundo caminhando para as suas famílias, foi caminhada, eu cheguei a participar de algumas festas com eles, né, da chegada da criança na casa de alguma uhum, família, aí eu me uhum, ausentei, não quis mais, entendeu? uhum, Ter uhum, vínculo, porque para mim, cada hora que eu ia, e meu esposo também não quis mais que eu tivesse, porque para mim era mais sofrimento. uhum, Aí hoje eu não tenho vínculo com eles, mas até onde eu subo, os que poderiam voltar para sua família, voltou. E aqueles que eles não acharam família, eles mandaram para outra instituição. uhum. Mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou entendendo da sua história, apesar de você ter superado, é, vamos dizer, essa situação horrível que você passou em termos pela sua fé, pelo amor de Deus que você sente, pelo carinho que você sente que Deus tem com você, que Jesus tem com você, apesar de você ter superado vamos supor, esse lado, porque de revolta, né? Porque qualquer mãe, nesse caso, é difícil você sair dessa revolta que você vê seu filho, sua filha numa situação dessa, não poder fazer nada, né? Mas, pelo que eu entendi, você lutou muito, conseguiu, vamos dizer, acabar com essa, pelo menos desse lado que vivia escondido, desse lado que onde se fazia dinheiro, pensava-se apenas no lado financeiro, sem pensar nas crianças, né? Eu não quero nem pensar na hipótese de quantas crianças que foram, passaram nessa instituição, na mão dessa mulher, e que os pais não tiveram a mesma luta, ou a mesma possibilidade que teve como você teve, né? Que ficou escondido no passado, não é isso? Então, eu penso que você conseguiu, de uma forma ou de outra, com a sua luta, com a sua. Né, para mim, você é uma guerreira que conseguiu superar essa situação de uma maneira ou de outra, não é verdade? Quando eu fui procurar a doutora Adélia mesmo, qual foi a minha intenção de procurar a doutora Adélia? Porque todos que diziam para mim que já tinha ido para a justiça, já tinha abrido um processo, já tinha feito isso, feito aquilo. Aí eu pude perceber que quando eles me disseram tudo isso, os próprios da justiça que eu ia lá, que era a doutora Matilde, porque é a doutora Matilde que ela era encaminhada como promotora para cuidar da casa, Uhum, verificar o que estava acontecendo na casa. Então, quando eu pude perceber isso, eu falei, senhor, então não vai resolver a minha situação se eu estiver caminhando diante dessa justiça aí, porque cada hora que eu ia lá levar uma pessoa para depor, que eu ia fazer meu depoimento, eu via que ela recebia os depoimentos, você tem prova, eu via que ela não tinha a credibilidade em mim, entendeu? É tanto uhum, que quando a minha filha faleceu, eu fui lá, fiz questão de pegar o atestado de óbito, e cheguei lá e falei, ó, doutora Matilde, quantas vezes eu te gritei que você só ia agir quando a minha filha morresse. Mas mesmo a minha filha agindo, morrendo, eu acredito ainda que você não vai agir, sabe por quê? Que você é conveniente com a situação. Você uhum, sabe de tudo. É tanto que ela não quis me ouvir, ela já pegou a bolsa dela e saiu falando que eu estava louca, segura essa mãe, que essa mãe está desesperada, porque a filha dela faleceu, ela acha que eu sou culpada. Eu falei, você é culpada sim. uhum, Você é culpada. E ali eu gritei muito com ela mesmo, falei palavras que talvez eu nem deveria ter falado na hora, mas eu falei, porque eu fiquei muito desesperada mesmo. E aí uhum. foi provado que depois da minha filha morta, ela não encaminhou o processo para o juiz. Uhum.
O atestado de óbito não tinha chegado na mão do juiz. Então, o que chegou no juiz foi só aquilo que eu pedi para a doutora Adélia. Doutora Adélia, eu preciso do apoio. Aí a Nádia, que era assessora do juiz, então estava promotora, assessora ali do lado do juiz, médico, enfermeira, ela tinha uma quadrilha do lado dela. Entendeu? Um grupo de pessoas, né, agindo na mesma má-fé. Inclusive, a conselheira tutelar, quando eu fui receber o dinheiro da minha filha, chegou os 30 dias, o dinheiro não tinha mais. Eu falei, o que aconteceu? Não, seu dinheiro está sob uma guarda de uma instituição chamada Lafan de tal, o banco me falou. Então, o que acontece? Uma quadrilha. E essa mulher do INSS, me lembrando agora, eu tive uma discussão com ela muito, porque ela chegou no hospital, quando a minha filha estava internada, foi visitar outra criança de lá. E quando ela chegou, ela encostou junto da minha filha. Quando ela encostou, eu mandei ela sair. Falei com ela, olha, Márcia. Aí as pessoas falaram, quem é essa mulher? Quando eu perguntei, as pessoas falaram, essa Márcia lá, do INSS, que mexe lá com os cartões das crianças. Eu falei, tá. Aí nessa hora eu agredi ela com palavras mesmo, e entrei no ônibus e fui lá, onde ela trabalhava, que nessa hora eu consegui o endereço. Eu cheguei lá, chamei o adjuntor dela, a pessoa que vivia ali, o chefe ali do INSS, que ela era uma chefe, mas tinha um chefe acima dela. Chamei ele e contei toda a história. Aí eu fiquei sabendo que ela perdeu esse emprego dela. Ela foi demitida de justa, sem ter direito a nada. Mais de 40 anos trabalhando no INSS e perdeu. E com razão, né? Isso. Se você fosse voltasse ao passado agora, na época que tudo isso aconteceu, o que você faria diferente hoje? Nessa situação? Sim. Para pensar assim mesmo, a realidade, eu acho que eu não tem nada tudo que eu fiz, eu acho que foi em cima. O que eu faria diferente se eu soubesse a situação para mim não colocar minha filha lá dentro, né? Isso aí eu não ia colocar jamais. Mas de acordo depois que ela estava lá dentro e eu caíra nesse golpe, como todas as mães caiu nesse golpe, eu agiria da mesma forma que eu fiz. Eu agiria hoje da mesma forma. É tanto que até hoje eu fiscalizo lá, eu olho, eu passo. Acho que tem uns 15 dias que eu passei lá em frente e ainda mostrei para a menina, para uma amiga minha, falou, olha lá onde a minha filha ficou, e uma hora eu quero fazer eu ainda quero fazer uma visita lá, eu quero ir lá pessoalmente, um dia de visita, e vou lá visitar. Mas tem o mesmo nome ou mudou de nome? Não, diz que mudaram de nome, o nome eu não estou sabendo ainda, né? Mudaram de nome. Como que você conseguiu superar essa situação? Todo esse sofrimento que você passou, Adailda, como é que você conseguiu para você mesmo, para hoje você chegar e dizer... eu não odeio mais essa mulher, eu não quero o mal dela. Você já chegou nessa fase de você não odiar mais, de você não... como é que tá seu coração? Fala aí, como é Olha, que tá? hoje eu não tenho mágoa, não tenho ódio, entendeu? Graças a Deus, nem dela, nem de todos lá. Eu acredito muito porque eu sou uma pessoa evangélica, né? E desde criança, então eu orei muito, busquei muito em Deus isso aí, que não foi fácil eu superar, entendeu? Mas eu busquei muito em Deus, muito mesmo em Deus, e procurei ocupar minha vida ajudando outros, entendeu? Ajudando outras pessoas, procurando, né? Principalmente pessoas que têm pessoas acamadas, que têm pessoas especiais, criança especial em casa. Então, com isso, eu acredito que Deus me deu mais força e eu consegui superar, entendeu? Por isso que hoje, atualmente mesmo, eu estou tentando ver se eu tento numa política, já me candidatei 2 vezes a candidata a vereadora, vou tentar agora 2024, estou pensativa, assim, com certeza, com firmeza, que para mim, que agora dessa vez eu chego lá, né, para fazer alguma coisa por essas crianças, por essas mães, porque não é fácil quem tem uma pessoa dessa acamada em casa, uma criança, né, e nem todo pai, nem toda mãe tem a oportunidade de mudar de um estado, de uma cidade, procurar um tratamento, e às vezes não tem a sabedoria de ir atrás, correr atrás, né? Tudo isso tem na vida da gente, que a gente tem que correr atrás. Se você não levantar a sua cabeça e correr atrás, as coisas não vão chegar, né, até você, se você não for até o que você está querendo conquistar. Então, eu vejo assim, já superei. Eu não tenho ódio deles, não tenho raiva, até porque se você mantém um ódio, uma raiva dentro de você, você está adoecendo você próprio. Então, procurar fazer o bem,
para que a gente fique bem, cada dia mais. Eu vejo assim a vida, entendeu? Inclusive, eu tenho uma história do passado também, quando eu era criança, que meu pai morreu assassinado pelo próprio cunhado dele, casado com a minha tia, que é a irmã da minha mãe. Eu tinha 11 anos de idade, entendeu? E aí, de lá, já, de acordo com esse sofrimento que eu passei, eu já comecei a aprender a liberar perdão para esse tipo de pessoas, entendeu? Não guardar rancor, não guardar raiva. Conselho tutelar, né, que cuida das crianças, né, do direito da criança, o conselho tutelar. Ele cuida do direito da criança no Brasil. Okay. Ele acompanha as escolas, acompanha as famílias, se a criança está sendo mal tratada, né? Acompanha até mesmo os hospitais. Inclusive, depois que a minha filha passou por essa situação em Belo Horizonte capital, eles criaram uma lei que cada médico que visse uma criança vir de uma instituição que estava cuidando daquela criança e chegasse na medicina ali no hospital e o médico diagnosticasse que a criança era maus trato e o médico não denunciasse, ele ia pagar uma fiança. Na época que eu fiquei sabendo era R$5.000. Só que agora eu não sei quanto é, né? Mas na época eu fiquei sabendo, inclusive foi por causa já tudo pelo caso da minha filha, porque os médicos já tinham visto tantas vezes as crianças chegar com maus trato lá dessa instituição, entendeu? E eles não agiam, só sentavam entre eles, conversavam, acabou o caso. Não denunciava. Entendeu? Nossa. Quer dizer que a sua ação nessa época movimentou todo. Isso. Movimentou tudo, né? Com a situação, mudou completamente a situação, né? Quer dizer, graças a você, Deus primeiramente, graças a você que lutou tanto, que conseguiu, realmente não é fácil, né? O que você conseguiu. Não é. Não é fácil. Eu acredito que muitas mães teriam quebrado ali mesmo, questão de se sentir sozinha, sem apoio, sem ninguém. Eu particularmente hoje ainda, eu superei mesmo. Mas hoje, particularmente, eu não sou uma pessoa de andar muito à noite, aqui dentro de Minas Gerais. Eu não sou muito, você entendeu? Eu procuro ir na igreja mais durante o dia. À noite, para mim, 7, 8 horas, eu tenho que estar em casa, porque para mim já é assustador, eu lembro da situação, entendeu? Ontem mesmo eu fui deixar uma cesta básica em um bairro, já às 7 horas da noite. E o bairro um pouco perigoso, né? Aí quando eu saí de lá, vi um rapaz atrás de mim numa moto. Ele não ia me fazer nada, mas eu fiquei tão assustada que eu vendo ele lá atrás, eu acelerei o carro, passei por cima dos quebra-mola tudinho, vim já assustada, já lembrando de tudo, e lembrando de coisa, lembrando disso, lembrando de você, tudo você já fica assustado. Querendo ou não, você supera, a gente supera, mas fica alguma sequela, alguma coisinha que tem hora que quer te... Isso mesmo. É tanto que eu cheguei a conversar com meu esposo, quando ela faleceu, que eu, né, fiz o enterro dela e tudo, depois de um mês, mais ou menos, eu sentei com meu esposo e falei, amor, hoje eu não sou mais aquela da Hilda de aguentar muita coisa, superar muita coisa, ouvir muita coisa, eu prefiro que nós aqui em casa, pelo menos aqui em casa, né, que é o principal da vida da gente, é o lar, né, a casa. Se você não vive bem dentro do teu lar, o resto fica pior, né? Então, aqui dentro de casa, vamos procurar viver bem, vamos procurar como conversar, tem coisa que não vai poder falar mais comigo tão cedo, vocês vão procurar me evitar um pouco, porque senão eu não vou superar, não vou aguentar. Aí, com a ajuda dele, né, dos meus filhos, né, então, a gente foi vencendo, né? Mas até hoje eu sei, eu sei dos meus limites, sei até onde eu posso ir, entendeu? E a minha maior alegria é estar ajudando as pessoas. Se eu estiver no meio ajudando e passa ali, para mim isso é muito satisfatório, entendeu? É o que faz mais eu viver isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. Para mim, a sua história é super impactante. Eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Eu nem sabia que existia esse tipo de instituição, né? Que aí no Brasil, eu moro há muito tempo fora do Brasil, e tem muitos nomes assim que eu nunca mais, nunca tinha ouvido, mas eu acho muito interessante
E muito importante que você continue ainda lutando pelo interesse dessas crianças, desses pais e de outras situações, outras famílias que vivem nessas situações, que realmente estão sozinhas. Né? Isso realmente é muito importante. E mais importante ainda nesse caso seria se você realmente conseguir se integrar nesse meio político, onde você possa tomar alguma decisão maior e fazer algo, sim, por essas famílias, por essas... É o que eu estou lutando e estou almejando, né? E estou crendo na vitória que 2024 eu vou chegar lá. Vamos É o meu pedir, sonho. vamos pedir aqui, né, o voto a esse pessoal que vai assistir esse Isso. vídeo, que vai ver que você está se candidatando É, para 2024, né? Estamos em 2020. 2024. Você ainda tem 2 anos para Trabalhar, buscar, né? fazer sua propaganda, né? E Isso. vamos esperar que esse vídeo aqui tenha 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de cliques, de inscritos que vejam a sua luta e possam contribuir para que você consiga esse seu objetivo, porque isso é muito importante. Ajudar essas crianças, esses pais que já vivem nessa situação, sem saber para onde correr. Isso. No Brasil tudo é devagar, Devagar. né? E assim, um pai e uma mãe hoje que pega uma família, né? Que é uma família, às vezes tem criança também pelo meio, que pega uma criança especial, com a medicina chega um médico, um profissional chega com a mãe ou um pai e fala: "Ó, seu filho não vai andar, não vai isso, não vai aquilo". Gente, é um desespero tão grande que você não sabe por onde começar. Você não conhece nem os seus direitos nem os seus deveres, que tinha que ser passado. Que nem hoje eu falei lá na escola, gente, numa escola tinha que ter um psicólogo. Todos os dias, como um professor vem para a escola, um psicólogo vem para a escola. Por quê? Os pais, a família não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres, o que a criança tem direito, e aquilo fica dentro das gavetas guardado. Entendeu? Eu fui atrás de deputada, eu cheguei na época da minha filha, no início da doença dela, eu cheguei a ter Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente lá em Brasília, que eu comecei o tratamento dela por Brasília, no Sara, com a esposa do Fernando Henrique, eu sentei com ela, conversei, eu ia atrás mesmo, levava ela e buscava o que eu tinha, dava de tudo de mim para ela, assim, entendeu? Para mim ver uma melhoria de vida nela, porque é desesperador. Agora, o pai ou uma mãe que não tem essa coragem, não tem essa determinação, o que que faz? Pega uma criança dessa e engaveta dentro de casa, engaveta dentro de um quarto, a criança fica ali dentro não vivendo, é vegetando. Eles acham que é porque é especial, tem uma deficiência, mas é ser humano como qualquer um de nós. Sente dor como nós sentimos, sofre como nós sofremos. Então, uma criança dessa precisa de muito apoio. Não só uma criança, como um adulto que recebe um acidente lá fora, leva um acidente, volta para dentro de casa, em cadeirante, paraplégico, numa cama, né, que não pode mais andar. Uma pessoa dessa precisa de muitos cuidados especiais, mas precisa ser tratado como qualquer ser humano. Entendeu? De sentir dor, que chora, que precisa alimentar, precisa dos cuidados especiais. Eu vejo assim, e sempre eu tenho lutado por essa causa. Eu já achei muita criança engavetada. No estado da Bahia, achei muita criança engavetada, lutei, fui atrás, encaminhei as mães, os pais, dei conselho, conversei, ia visitar e falava, não é assim, entendeu? Seu filho tem direito disso, tem direito de uma consulta, tem direito de fazer um exame disso, um exame daquilo, tem direito no dentista, tem criança que tem direito de a inclusão na escola, a criança tem que estar na escola. Tudo isso eu luto por essa causa. Muito bonita a sua causa, muito bonita a causa que você está lutando, e eu espero que você consiga ultrapassar essa barreira, né, desses pais que realmente... Na verdade, a gente não pode nem dizer que é porque eles não querem lutar, mas sim porque eles já aprenderam que eles não podem lutar, que eles... É tipo assim, um pai e uma mãe, quando recebem uma criança dessa, eles colocam na mente deles, pronto, acabou. O médico disse que não vai andar, não vai falar, não vai isso, acabou.
Você entendeu? Para eles colocam isso na mente. Eu já achei mãe para chorar para mim, falou, mas eu achei que a minha filha acabou, aí agora é só esperar o dia de morrer. E não é assim, entendeu? Não é por aí. A criança tem o desenvolvimento dele, da forma dele, do jeito dele, mas ele consegue alguma coisa. É igual a minha era paralítica, ela não andava, não falava, não sentava. Mas se eu chegasse lá no portão da minha casa e gritasse ela, quem a mamãe chegou? Ela gritava, ela dava seus sons de voz, a forma dela, do jeito dela. Falava, quem a mamãe trouxe Danone para você, a mamãe trouxe mamão para você, é mamão. Aí ela gritava, ela falava do jeito dela, mas ela se especificava da forma dela, entendeu? Amanhecia o dia, o que eu fazia? Levantou todo mundo saiu do quarto, ela tinha que sair do quarto também, ela não tinha que ficar no quarto. Ela tinha um lugar dela especial na sala, ela tinha um lugar dela especial na cozinha, ela tinha um lugar dela especial na área de serviço, se fosse preciso naquela hora, entendeu? Então, era assim que eu fazia com ela. Aí, não, os pais, as mães, hoje em dia, quem é criado, não é hoje em dia, eles não têm esse conhecimento, então, para eles, a criança tem que ficar lá dentro da cama. É um doente, é lá na cama. Entendeu? E não é por aí, entendeu? Tem várias formas de você lidar, hoje, ainda mais hoje, a tecnologia avançada, tudo avançado, bem melhor de você dar uma estadia para uma criança dentro, até mesmo dentro da sua casa, não é uma coisa muito boa. Uma coisa que a minha filha gostava muito, quando ela chegava meia-noite, às vezes não dormia, o que eu fazia? Colocava ela dentro do carro e ia passear nas ruas com ela, com som alto ali, da forma dela, até ela dormia. Dormia, chegava em casa e colocava na cama. Então, eles têm a forma deles, né? O jeito deles. Às vezes falam assim, hoje não está bom para dormir, mas até nós adultos, saúde, né? Tem dia que a gente não está bem para dormir, tem dia que a gente não quer comer direito, tem dia que a gente não quer comer aquilo, quer comer outra coisa. A mesma forma é uma criança especial. É uma pessoa acamada, ele é do mesmo jeito. Não é aquela mesma coisa que ele quer comer todos os dias, não é a mesma coisa que ele quer fazer todos os dias. Tem que ter uma mudança. E é isso que os pais têm que aprender, a mãe tem que aprender, um profissional de saúde para estar ali para ensinar isso, né? Porque eles estudaram para isso. A gente tem que buscar os conhecimentos, buscar onde a gente vai aprender. Muito bonita a sua história, muito, muito impactante mesmo, essa sua luta de superação de tudo, né? Que, na verdade, no final, sobra fica o aprendizado para outras pessoas que você tem contato, que você possa chegar a ensinar isso que você aprendeu, o que você tem aí para transmitir, muita coisa você tem para dizer para essas pessoas, né, Adailda? E o que você gostaria de dizer para essas mães, para esses pais que não têm essa mesma força de luta que você teve, que você tem, que você continua ainda lutando, você vai ainda lutar muito na sua vida por essa causa. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Qual é o seu recado? Olha, o que eu tenho para dizer hoje para cada, né, família, né, que pega uma pessoa dessa, não só uma criança, mas um acidentado, que acontece um acidente, que a gente está sujeito a essas coisas, né, nos nossos lares. O que eu digo para eles, que a vida aí não parou. Quando aconteceu uma coisa dessa, não pensa que a vida daquela pessoa parou ali. Não. A vida daquela pessoa não parou ali. A vida daquela pessoa continua, mas ela vai continuar de uma forma que ela vai precisar de uma ajuda, né? Hoje uma ajuda diferente, amanhã outra, e de acordo com cada ajuda que uma família vai dando para uma criança dessa, para um adulto desse, nessa situação, um cadeirante, um paraplégico, um que está na cama deitado, ele vai se possibilitando e se ajudando, com aquela ajuda ele vai conseguindo almejar algumas gratificação na vida dele que vai ser diferente, entendeu? Daquilo que a gente acha que é só ali na cama e acabou. E não é por aí. Tem os direitos, tem os deveres dessas pessoas, tanto das pessoas como da família. Então, a gente não pode pensar assim, vamos à luta, vamos procurar os profissionais, porque o direito e os deveres tem no profissional, na assistência social. Se você não consegue aqui, não bateu nessa porta, não conseguiu, não vai bater em outra. Bateu em outra, mas bate em outra, que uma hora você vai conseguir.
Não desista. O que eu tenho para dizer hoje para a mãe de família, um pai de família, não desista do seu filho, não desista do seu ente querido, não desista do teu pai, da tua mãe, não desista, porque uma hora você consegue. Eu tenho uma irmã que tem esquizofrenia, e em 2019 fui lutar por ela diante de uma pandemia. Ela estava lá no Maranhão. Cheguei lá no Maranhão, uma cidade muito difícil, eles diziam que não tinha isso, não podia isso, não podia. Falei, pode, vocês podem. Aí fui para a justiça. Com 4 meses saiu a internação dela, o tratamento, porque eles têm como. Está ali na mão deles, é só eles fazer. Agora, se eles acham que a gente não pode, a gente corre atrás dos direitos da gente. Ah, não achou nisso, não achou. Vai para a justiça, vai para a lei, procura mesmo. É o que eu digo para qualquer um. Hoje a minha irmã está aqui bem, saudável, está indo no banco, fazendo pagamento, receber isso, dando faxina nas casas, ajudando, cuidando de um casalzinho de velho aqui de frente da minha casa. Então, isso foi em 2019, nós estamos em 2022, né? 3 anos, como é que ela está melhor. Então, vá à luta, não desista. Maravilha. Eu digo isso para qualquer um, para qualquer familiar. Não entenda que o seu familiar é uma camada, tem que ficar lá, não. É só tomar um banho e voltou para a cama. Não, não é assim. A vida não é isso. Não é essa vida que Deus deu para nós, não. Quer dizer mais alguma coisa? No momento, eu acho que é isso aí, né? Muito gratificante, amei, né? Essa entrevista com você. Muito bom estar com você hoje, contando a minha história, porque 10 anos até hoje nunca achei ninguém para me colocar, né? Pedir para mim contar a minha história dessa forma. E já achei algumas pessoas para chegar para mim, Dávila, escreve um livro da sua vida. Que você, através de um livro, que uma pessoa for ler a sua história, eles vão começar a correr atrás dos objetivos deles. Porque eu pude perceber que você é uma pessoa que não baixa a cabeça. Ou uma pessoa vai dizer para você, aqui não pode, mas você vai para o outro lado. Aqui não deve, mas você corre para o outro lado. Então, eu agradeço muito aí o apoio, né, a amizade aí com você, você ter me convidado para essa entrevista, né? Amei muito estar aqui contando a minha história para passar experiência para outros, porque uma experiência de um ser humano para o outro, a gente aprende muito. Não tem aquele ditado que o pessoal diz bem assim, olha, aprende com o mais velho, que ele tem experiência para te passar. Meu pai me passava isso muito. Daílda, sempre você ouve um mais velho, o mais velho vai ter experiência para te passar. Eu espero que a gente fique em contato para você continuar me contando aí como é que está a situação, né, dos seus objetivos, como é que estão. E eu espero, Adailda, que você consiga, se na sua candidatura para vereadora, para vereadora. A vereadora, que eu espero que você consiga. Eu não voto, eu só voto aqui na Alemanha, porque senão meu voto mas eu conto com o seu apoio, porque por mais que você não vote, mas um apoio, um vídeo que você transmitir de lá para cá, daí para cá, já vai me ajudar muito. Com entendeu? Certeza, com certeza. Porque às vezes a pessoa não dá um voto, mas o apoio que ele dá, ele consegue 10 votos, 15 votos, 20 votos, você sabia que funciona dessa forma, né? Isso mesmo, isso. Quando o vídeo sair, você peça para as pessoas que você conhece se inscreverem no canal, porque o canal só cresce se realmente as pessoas se inscreverem, né? Se inscreverem, dar o joinha, dar os comentários. Todo mundo que você conhece, você passa, você olha, vem cá, me dê seu celular aqui, vem cá, vamos aqui, vamos se inscrever aqui no canal para crescer, para poder as pessoas verem o vídeo, para chegar a outras pessoas, para as pessoas tomarem consciência da importância de ter alguém na política, tá? Que já passou por essa situação, que sabe dessa situação, sabe o que está por trás de tudo isso, e saber que essa pessoa não está apenas querendo, me deu seu voto, quando for depois esquecer aquela situação. Eu tenho certeza que as pessoas já vão ver nas suas ações, nas suas palavras, que não é apenas promessa, que você está realmente lutando por essa causa, porque você viu, você mesma viveu essa situação. Você tem quanto tempo você está fora do Brasil? 31 anos. Ixi, tá bem. A idade do meu filho mais velho? 31 anos. Aqui em Recife. Aí você tem filhos? Teve filhos aí mesmo? Não, eu não tenho filhos. Vamos nos conhecer. Pois então, minha filha, nós vamos se conhecer, tá? Convidada já para vir na minha casa. Obrigada, desde já, viu? Tá? Muito obrigada, muito grata.
e vamos lutar aí por essa causa, porque isso é uma causa muito importante. Sempre que me transmitiu o ódio, Deus botou como um filtro no meu coração para eu transformar isso em amor, sabe? Isso. Eu nunca consegui odiar as pessoas que me fizeram mal. Eu nunca tive rancor, muitas delas até eu esqueci, porque eu nunca consegui ter esse sentimento de ódio, nem de rancor, nem de nada, nada disso, nada. E, na verdade, assim como você, era para estar odiando essas pessoas, É, né? Para estar desejando mal, isso e aquilo, mas graças a Deus eu também nunca tive essa necessidade de querer o mal para as pessoas. Então, sempre que eles me faziam mal, é, Deus transformava em amor. Sempre Jesus estava ali comigo, tá? Então eu nunca me senti só, eu nunca me senti abandonada e graças a Deus cheguei até aqui porque eu penso que através do o amor de Deus que sempre me o colocou, amor supera tudo, né? o amor supera tudo, né? O Isso. amor não tem Amor como verdadeiro, ele supera tudo. isso Supera mesmo. o ódio, supera tudo, tudo, tudo. Isso mesmo. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu ponto de você com mais facilidade de você lutar por essa causa, né, de crianças especiais e pessoas dessa maneira, porque isso é uma causa muito nobre. E É, eu tenho certeza que você vai conseguir, em 2024, você vai conseguir sim a sua candidatura, que vai ser bem aceita, e você vai ter a oportunidade de ajudar essas pessoas, de fazer algo, de lutar junto. Mas é assim mesmo, cada um tem uma história, não podemos julgar. Eu aprendi que eu não é, julgo, eu não critico ninguém, porque é, cada um mais na frente, uma hora ou outra, essa pessoa vai saber, isso. vai sentir, vai saber, então não cabe a mim julgar, É, cada um escolhe sua história pelo caminho que quer andar, né? justamente, né? Então, cada um fica à vontade, se acha que porque agora teve a oportunidade de estar numa situação melhor, numa posição melhor, poder pisar nas pessoas, naqueles que um dia É, ele teve naquele. Então, eu penso que cada um deve decidir por si o que faz, e isso, cada um. Eu digo sempre: se você plantar banana, você vai colher banana. Se você isso. plantar flores, você vai colher flores. Você, Está colhendo o que você plantou. Tudo que você planta, você colhe. justamente. É essa também a minha filosofia, sempre foi, Isso. né? Então, Adailda, muito obrigada pelo seu carinho, muito Eu que obrigada agradeço, minha linda. pelo seu depoimento e Para vender também, biscoito. É, faço biscoito de queijo para vender. eita, deve ser uma delícia, né? É, Manda um dia essa receita aí para mim para eu fazer biscoito de tá queijo, bom, eu mando sim. tá, meu amor? Tá Então, bom, minha linda. muito obrigada, fique com Deus. E para mim você é uma guerreira. Amém, obrigada. Eu que agradeço, tá? Um beijo, fique com Deus, que Deus Beijo, me outro para você. abençoe. Tá Amém. bom, Deus abençoe você amém. também. Nós Amém. todos, amém.